Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui, esse domingo pela manhã, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 6, a lição que tem por título A Condição dos Gentios Sem Deus. Vou fazer uma breve oração para a gente começar a lição de hoje. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada vida e família representada, Senhor Deus querido, os ouvintes, aqueles que vão vir ao vivo, aqueles que vão assistir mais tarde por demanda, o Senhor queira estar nos abençoando, nos ajustando, Pai querido, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lição de número 6, irmãos, vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Diz assim, capítulo 2, verso 11: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática, outrora sem Deus, agora por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. O texto bíblico básico se encontra em Efésios, no capítulo 2, 11, 12, e Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos 12 e 14. A gente vai fazer a leitura bíblica em classe e depois vamos estar fazendo a introdução da aula de hoje. Efésios 2: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele que teve a fé, o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são herdeiros da lei, são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral da lição de hoje é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Amém? A introdução diz o seguinte: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estudaremos cada um desses aspectos. É importante, irmãos, a gente lembrar que esse trimestre a revista está falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, para que a gente venha ter uma compreensão melhor, o ideal é que os irmãos lessem pelo menos 2 vezes a carta de Paulo aos Efésios. Então a gente vai conseguir entender os assuntos que estão sendo trabalhados nessa revista. Hoje a gente vai falar da condição do gentio sem Deus, né? Essa condição desastrosa, é uma tragédia, a gente sabe que o homem viver sem Deus. E a gente vai trabalhar alguns pontos aqui que o apóstolo Paulo pontuou nessa carta aos Efésios. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. É interessante essa expressão incircunciso, era até como um xingamento por parte dos judeus, daqueles que eram circuncisão. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17 e 26, a gente tem uma passagem que ilustra bem isso. Quando Davi vai para o enfrentamento contra Golias, ele chama Golias de incircunciso filisteu. Então essa passagem ela define bastante de como eram tratados aqueles que não eram da circuncisão, eles eram incircuncisos. O tópico 1, o conceito de circuncisão. A gente vai aprender agora aqui o que é circuncisão. Circuncisão, a definição é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então a gente entende aqui que a circuncisão ela era
um sinal externo, um corte na carne, né? A remoção do prepúcio ali do órgão sexual masculino, que simbolizava ali, que marcava, era um sinal externo de que aquele povo pertencia ao povo da aliança. Era o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes. Amém? Logo nós temos também o significado religioso, no ponto 2. O significado religioso, nós vamos ver 3 aspectos da circuncisão. O primeiro aspecto é que ele era um sinal externo. É interessante a gente frisar isso aqui, que ele era um sinal externo. O segundo ponto, o seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então nós temos aqui um segundo aspecto. Primeiro aspecto, a circuncisão era um sinal externo. Segundo aspecto, ela apontava para uma santificação. Ela não era a santificação em si, mas ela apontava para essa santificação. E o terceiro aspecto, ela apontava para uma purificação da imoralidade sexual. Então nós temos 3 aspectos ligados à circuncisão. Primeiro, sinal externo. Segundo, apontava para a santificação. A santificação a gente sabe que não é ser perfeito, tá? No entendimento bíblico nós sabemos que não é ser perfeito, mas a própria palavra no seu sentido diz que é ser separado para Deus. Então ser santificado é ser separado para Deus, ou seja, nós estamos num processo gradual e contínuo de santificação, e a circuncisão ela tem nesse sentido no seu sinal externo, apontando para essa santificação. É interessante também que a Bíblia, com relação a esse terceiro aspecto que apontava para uma purificação da imoralidade sexual, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada e a gente vê os enfrentamentos, nossos embates, a gente sabe que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Quando a gente vai para o embate direto contra o nosso arqui-inimigo, nós sabemos que é o próprio diabo. A Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 4 e 7, a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro aspecto dessa guerra travada é que a Bíblia nos aconselha a sujeitar-vos, pois, a Deus primeiramente, resistir ao diabo, ficar firme, né? Firmar os nossos pés em Cristo e ele fugirá de vós. Porém, com relação aos pecados da impureza, a imoralidade sexual, a Bíblia ela dá outro conselho. É um dos pecados em que a Bíblia ela manda fugir dessa aparência. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 18, está escrito assim, fugir, portanto, da prostituição ou da imoralidade sexual, dependendo da sua versão bíblica. Então a Bíblia não manda resistir, né? Então a gente já tem como entendimento, como um aprendizado nessa manhã aqui, que a Bíblia ela manda fugir desse tipo de conteúdo, desse tipo de mensagem. O maior exemplo disso é o exemplo de José. José, quando recebeu uma investida da mulher de Potifar, a Bíblia diz que ele não tentou resistir à mulher de Potifar, mas ele fugiu da aparência, deixando para trás a sua túnica. Amém? Então, quando nós estivermos aí fazendo uma aplicação para os nossos dias, para a nossa vida, quando a gente estiver navegando na internet ou no notebook, você na sua casa e aparecer esse tipo de conteúdo imoral, a gente sabe que o apelo é muito grande nesse sentido. Não adianta a gente ficar querendo tentar resistir, pedindo graça a Deus, porque a Bíblia diz que a gente não consegue resistir, mas a Bíblia manda a gente fugir da aparência desse tipo de conteúdo, fugir da imoralidade sexual. Amém? O ponto 3 aqui do primeiro tópico é a circuncisão que vem do coração. A gente tem aqui alguns aspectos relacionados à circuncisão. A gente falou que ela é um sinal externo, que ela aponta para a santificação, para esse processo gradual e contínuo na vida do crente. Nós estamos sendo separados, estamos nessa caminhada, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ela aponta também para essa pureza da imoralidade sexual. O terceiro aspecto, ele é um aspecto mais importante da circuncisão. Tá? O Novo Testamento vai trabalhar muito mais nesse sentido do que propriamente o sinal externo, que era ligado ao povo da aliança, mais propriamente dito ao povo de Israel. Explicado um pouco sobre o conceito e o significado religioso da circuncisão, agora nós chegamos ao aspecto mais importante dela. Paulo ele vai trazer a boa nova
de que a verdadeira circuncisão, ele não é o sinal externo, ele não é o corte na carne, não são marcas externas, mas a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no interior do coração, é aquela que é feita no coração do homem. Ou seja, a circuncisão é a retirada do prepúcio. Então, a circuncisão do coração, nós entendemos que é Deus retirando toda a sujeira que envolve o nosso coração, né? Toda essa sujeira que envolve a nossa vida, o nosso coração, Deus ele tem removido através da pessoa do Espírito Santo nesse processo de santificação. E essa nós podemos chamar de verdadeira circuncisão. Essa é a que Deus se agrada. Não são marcas externas. Assim, a maior evidência de que a gente pertence, né, a Deus, que nós somos o povo eleito, o povo escolhido de Deus, não são os sinais externos, tá? Não é uma vida de aparência, não é uma vida falsamente religiosa, tá? A Bíblia, o próprio Cristo vai chamar essas pessoas de sepulcro caiado, né? Uma vida farisaica, a gente pode denominar assim, num contexto mais teológico, tá? Então não são os sinais externos. A maior evidência de que nós pertencemos a Deus, tá, é a transformação dentro de nós, e essa transformação interior, essa circuncisão que acontece no nosso coração, ou seja, essa sujeira removida do nosso coração, ela vai se refletir no exterior. Então é de dentro para fora essa mudança. Amém? Tá? Então, logo nós entendemos que não são esses sinais externos, tá? Mas a partir do novo nascimento, nós estamos vivendo em novidade de vida. Eu também quero frisar aqui que a nossa nova vida, essa vida que nós vivemos em Cristo agora, ela não é um caminho de idas e vindas, tá? Cristo não morreu para que a gente vá de novo a Deus, ou para que a gente volte para Deus, mas para que a gente seja uma nova criatura. Esse foi o sentido pelo sacrifício de Cristo, tá? Ele morreu vicariamente, expiatoriamente, a sua morte vicária, ou seja, substitutiva, ele nos substituiu, tá, na cruz do Calvário, e ele morreu não para que a gente vá ou para que a gente volte para Deus. Não é um caminho de idas e vindas, tá? Mas é para que a gente viva em novidade de vida e para que sejamos uma nova criatura. Amém? Então eu finalizo aqui o primeiro tópico. A gente vai ser breve, eu não vou enfadar os irmãos. Amém? O primeiro tópico, então, a gente aprendeu que a circuncisão, ela é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino, era o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão e os seus descendentes, tá? A gente aprendeu que a circuncisão em si, ela é um sinal externo e ela apenas apontava para uma santificação, ela apenas apontava para essa purificação da imoralidade sexual, mas que um sinal mais profundo dessa circuncisão é aquela que acontece no nosso coração. Então isso é circuncisão. Tá? A gente pode aprender também no primeiro tópico aqui quem são os gentios, tá? O próprio Davi, quando ele chama Golias de incircunciso, então gentios são todos aqueles que não foram circuncidados. Todos aqueles que não foram circuncidados na carne são considerados gentios. Logo nós temos dois grupos de povos: judeus, aqueles que são circuncidados, e aqueles que não foram circuncidados são denominados gentios. Tá? É o tema da nossa lição de hoje, a condição dos gentios sem Deus. Amém? Então finalizamos aqui o tópico 1. O tópico 2 vai falar sobre estranhos, né? Mais uma condição desses gentios, né? Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. É interessante aqui que ele vai dizer que a gente era estranho, nós não estávamos ligados a Cristo, tá? Então a condição dos gentios era uma condição de uma tragédia realmente. E a gente vai citar aqui agora em torno de 5 tragédias que acontecem na vida daqueles que estão fora dessas alianças, né? Aquele que não conhece a Cristo. O primeiro ponto aí, ponto 1 do tópico 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo enumera 3 tragédias das 5 que a gente vai ver aqui. A gente vai ver 3 tragédias no tópico 2 e mais 2 no último tópico e finalizar a lição de hoje. Essas 3 tragédias são, primeiro,
uma vida sem Cristo, tá? Essa é a primeira tragédia na vida dos gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, eles estão vivendo uma vida sem Cristo. E é interessante aqui a gente fazer uma aplicação, eu creio que essa seja o mais profundo do abismo que um ser humano pode viver. Nós sabemos que viver uma vida sem Cristo é simplesmente viver como um moribundo nessa terra. Primeiro porque a Bíblia diz que fora dele não há vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Ele é o príncipe da paz, então fora dele não há paz. Tá? Existe uma falsa paz, tá? Mas a verdadeira paz e a vida plena somente em Cristo. Então, quando a gente olha para o lado, é muito triste saber que bem próximo de nós existem pessoas vivendo sem Cristo, tá? Então, elas estão vivendo, mas não no sentido pleno dessa vida, porque vida somente em Cristo. Jesus, ele não é, a Bíblia não diz que Jesus, ele é um bom caminho a ser seguido, e nem ele é o melhor caminho a ser seguido. A Bíblia diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, tá? Então, se ele é o único caminho, verdade e vida, então fora dele todas essas coisas, a vida plena, a felicidade, tá? O ser bem-aventurado já não existe. Nós não conseguimos alcançar essa graça, essa bênção fora de Cristo, tá? Então a gente pode, existe uma passagem que ilustra bem isso, é a passagem do filho pródigo. Todos conhecem a passagem do filho pródigo, quando aquele filho vai e gasta a sua parte na herança, e ele se lembra, começa ali a mendigar agora, começa a viver uma vida miserável, assim como muitos estão vivendo fora de Cristo, e ele volta para os braços do seu pai está esperando ele de braços abertos, e o pai manda, quando o filho retorna a casa, o pai manda fazer um banquete, o pai dá uma festa, e o outro filho fica um pouco enciumado e vai questionar o seu pai. Ele pergunta: pai, eu sempre tive aqui contigo, sempre te servi, e você nunca fez um banquete para mim. E o pai, ele vai e consola o seu outro filho com essas palavras: meu filho, você sempre esteve aqui comigo, sempre me serviu, tudo que eu tenho é seu, mas o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Entenda o seguinte, a expressão bíblica daqueles que estão fora de Cristo é que ele estava morto, tá? E quando eles vêm para os braços do pai, ele tem nova vida em Cristo, tá? Paulo vai falar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? A Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então toda a vida, toda a plenitude da vida, ela está em Cristo, tá? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Esse episódio do filho pródigo se encontra em Lucas no capítulo 15, o texto que eu li está lá no verso 31 e 32. O ponto 2, separados da comunidade de Israel. Esse é mais um ponto, mais uma tragédia na vida daqueles que estão fora de Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós sabemos que Israel é o povo escolhido. A princípio, nós vemos aqui um contexto geral das Escrituras. Deus selecionou um povo para que apregoasse às outras nações que existe um único Deus, um único Senhor de todas as coisas, para que essas nações viessem a se voltar para o Messias, para Cristo, tá? A fonte da salvação sempre foi Jesus Cristo. Amém? Então, separados, os gentios sem Cristo, ele está separado da comunidade de Israel. Vamos ler aqui. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9, 4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Amém? Então a promessa fora feita a Abraão, Isaque e Jacó.
Jacó posteriormente teve seu nome mudado, né, quando ele luta com Deus ali no Val de Jaboque, e como com Deus ele lutaste, como príncipe prevaleceste, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então ali a gente tem o nome de Israel e as promessas feitas a Abraão, sua descendência, a Isaac e Israel, o povo judeu. É interessante aqui também que a gente vê nesse ponto, nesse tópico aqui, esses dois grupos de povos, né? Os judeus e os gentios. Os gentios estavam alienados, estavam separados dessa comunidade, e os judeus se vangloriavam por ter o sinal na carne, o sinal externo de ser circuncidados. Tá? Mais para frente a gente vai ver que desses dois grupos de povos vai surgir um terceiro grupo. Tá? Os irmãos conseguem entender conseguem adivinhar qual é o terceiro grupo que vai surgir entre judeus e gentios? A gente vai entender aí que o terceiro grupo de povos que vai surgir entre judeus e gentios é a igreja. No capítulo 2 de Efésios, versículo 14, a Bíblia vai dizer que porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo. Cristo é a nossa paz. Tá? E o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação. Então, quais ambos os povos Ele fez um? Havia uma inimizade, havia uma parede que separava judeus e gentios, que eram as leis cerimoniais e todo o sistema de promessas feitas ao povo de Israel. Então, a Bíblia, no capítulo 2 de Efésios, verso 14, vai dizer que Deus, de ambos os povos, Ele fez um. Tá? E esse um povo que surge é a igreja. A igreja, no Novo Testamento, a igreja vem cumprindo o seu papel. Tá? A igreja não é o grupo de povo que surge. A igreja não é um povo convertido ao judaísmo, ao judaizante, de maneira nenhuma. Paulo vai lutar contra isso. Tá? Os gentios não são judaizantes, e nem a igreja são judeus convertidos ou abandonando as suas práticas religiosas, mas os dois grupos de povos são ambos convertidos, tá? Convergidos em Cristo. Amém? Cada um com a sua cultura, os judeus com a sua cultura, com os seus princípios, e os gentios agora, a Bíblia vai dizer que libertos da escravidão, do pecado, e libertos da força da lei, da ira que imperava sobre nós fomos atraídos a Cristo por Ele mesmo, né? Ele nos atraiu para Ele mesmo. O ponto 3 vai dizer o seguinte: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Estavam desamparados, né? Estávamos, assim como Romanos diz, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas aprove a Deus, né, desde a eternidade, enviar o seu Filho, o seu único Filho, para redimir, para resolver essa situação, para nos dar uma diretriz, para dar um norte àqueles que estavam caídos. Tá? E Cristo, Ele veio mostrando, sendo esse caminho, a verdade e a vida, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte. Tá? Então Ele vai trazer à memória esses pactos e fazer com que os gentios fossem inseridos no corpo místico do próprio Cristo. Amém? A síntese do tópico 2 diz o seguinte: a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, eram estranhos ao concerto da promessa. Então era uma tragédia muito grande, é uma tragédia muito grande a gente viver sem o nosso Deus, sem o nosso Cristo. Tá? Todas as bênçãos que a gente pode almejar na nossa vida, elas estão em Cristo. Tá? A gente sabe que a verdadeira felicidade, tá? As bem-aventuranças, elas não se constituem no número de bens que nós temos, ou de posses, tá? De bênçãos financeiras.
tá? Mas a verdadeira riqueza, a verdadeira bem-aventurança, ela está em Cristo. Tá? Então a gente entende de que o verdadeiro sentido da vida se encontra na própria pessoa de Cristo. Amém? Finalizamos mais um tópico aqui. Tópico 2 a gente encerrou, a gente aprendeu aqui algumas tragédias, as 3 tragédias que o gentio vive, a vida sem Deus. O primeiro e o maior de todos é uma vida sem Cristo, a gente comentou bem sobre isso aqui. O segundo é que eles estavam separados da comunidade de Israel. O terceiro é alienados, fora, tá? Indiferentes. Por que indiferentes? Porque morto, né? Uma pessoa que no seu conceito bíblico ele está morto, ele está indiferente a qualquer situação. Então eles estavam alienados aos pactos da promessa, e Cristo ele veio para resolver todas essas coisas. O tópico 3 ele vai falar sobre os 2 últimos pontos dessa tragédia que acontece na vida daqueles que estão sem Cristo, né? Na condição do gentio sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Vou pular aqui que eu preparei um esboço e a gente vai para o tópico 3 e encerrar essa aula de hoje. Desprovidos de esperança. Ponto 1, tópico 3. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Está lá no Salmo de número 130, no verso 5. Se encontra também em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 17, verso 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Amém? Então, meu irmão, aqui é o seguinte, boa parte da igreja que estava em Éfeso, Paulo ele escreve essa carta para resolver alguns problemas, e a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias de hoje. Eles não tinham essa esperança no porvir, porque a filosofia grega ela não aceitava uma vida ditosa. Para eles, morreu, acabou. Eles eram aniquilacionistas. Morreu, acabou. E a gente sabe que a Bíblia vai dizer que se a gente esperasse em Cristo somente nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis, né? Nós estamos abrindo mão, nós estamos negando o nosso próprio eu, estamos com a nossa esperança no porvir. Então o próprio Paulo ele vai falar que se a nossa esperança estivesse somente nessa vida, né, se nós esperássemos Cristo somente nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis, o povo mais miserável. Tito, no capítulo 1 e no verso 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir nos prometeu. Olha que versículo maravilhoso para as nossas vidas. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir nos prometeu. Então existe uma esperança. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança ela está no porvir. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, 19. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. A nossa bendita esperança é Cristo. E Ele mesmo nos confortou com essas palavras. Em Marcos, no capítulo 9, 23, o próprio Jesus ele vai falar, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Quem sabe, em meio ao caos que nós estamos vivendo, esse problema desse vírus que tem circulado, um problema político, a gente sabe que a gente está vivendo um grande caos no nosso país. Eu mesmo nunca imaginei passar por uma situação dessa. A gente já havia acontecido em outros países, em países vizinhos, mas a gente não esperava que isso fosse chegar até nós. E quem sabe você vendo essa situação, às vezes você perdeu o seu emprego,
ou teve alguns prejuízos e você ficou sem esperança, tá? O comentarista da revista ele vai dizer que como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela, tá, padecem de medo e de incerteza, tá? E o padecer de medo e incerteza revela uma ausência de Deus. Então, se você tem sentido a sua esperança desvanecer, você está sentindo que ela está indo por água abaixo, eu venho te dar um conselho: se volte para Deus. A nossa esperança está em Cristo, tá? Ele é a nossa viva esperança, tá? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Ele não pode mentir, Ele nos prometeu e Ele vai cumprir, tá? A Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre. Antes ela cumpre o que lhe apraz, ela cumpre o seu propósito. Então Deus tem um propósito em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, ainda que pareça difícil de entender isso, mas tenha certeza, tudo está no controle de Deus. Então, se você tem sentido essa esperança desvanecer, talvez isso está revelando uma ausência de Deus na sua vida. E eu venho te aconselhar você se voltar aos pés da cruz, olhar para Cristo, tá? Olhar para a lei e ver a nossa justa condenação ali, mas também olhar para Cristo e ver a grande redenção que Ele realizou ali no Calvário. Nós temos uma esperança, e essa esperança é o próprio Cristo. Amém? O ponto 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17:3. Então, quem sabe você tem ido após outros deuses, você tem servido a outras divindades. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: não existem outras divindades, só existe um único Senhor e Salvador de todas as coisas, tá? O nosso Deus, Ele é o único Deus e Senhor, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que fez todas as coisas, e Ele não somente fez, mas a Bíblia diz que Ele fez e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, eu quero encerrar aqui a lição de hoje, vou ler a conclusão, vou ler aqui a síntese do tópico 3 e dizer que há uma esperança para você, há uma esperança para você em meio a todo esse caos, essa crise, tá? Se volte para a cruz, se volte para Deus, com certeza Deus tem bênção para a sua vida, com certeza você vai entender, quem sabe agora você não entende, mas um pouquinho mais para frente a gente vai entender o porquê disso tudo. Tem muitas pessoas que estão desesperadas, mas nós estamos pondo a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. A antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição ao inferno. Graças a Deus esse quadro foi mudado e aprove a Deus, salvar os eleitos pela loucura, da pregação. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que para aqueles que perecem ela é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E graças a Deus, Ele mudou esse quadro, mudou essa história. Desde os tempos eternos, Deus ele tem estabelecido os seus planos, os seus projetos, e eu quero te dizer que vírgula, cada ponto, cada palavra desse projeto de Deus, irmãos, ele vai ser cumprido. A Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Vamos ler a conclusão. Chegamos mais no final dessa lição de hoje. Então, a gente espera que em breve toda essa situação seja resolvida, que a gente possa estar juntamente com os irmãos. Estamos com saudade dos irmãos, de ter a nossa classe reposta, de fazer os exercícios de leitura em classe, junto com os irmãos. Nossos irmãos são abençoados, e que a gente possa estar em breve, nós oramos nesse sentido, que a gente possa em breve estarmos juntos. Conclusão:
No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós um único e verdadeiro Deus. Bendito o seu santo nome para sempre. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. No próximo domingo nós estaremos juntos, se Deus nos permitir. Se Deus quiser, e Ele pode, quem sabe a gente possa estar junto de novo na nossa classe aqui na igreja, no nosso templo. Mas se não for possível, nós estaremos aqui, ou eu, o próximo professor, estaremos junto com os irmãos ministrando mais uma lição, a lição de número 7. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, aqueles que com paciência nos assistiram nessa aula. Perdoe se a gente cometeu alguma falha, nós somos seres humanos limitados, mas que você possa ter pegado, tomado posse desses breves conceitos que nós lançamos aqui através da lição de hoje, fugir da imoralidade sexual, fugir, prosseguir nesse processo de santificação, renovar essa esperança em Cristo, mesmo que o tempo seja mau, a gente possa ter essa esperança em Cristo, que você possa se agarrar firme na cruz, olhar para a cruz, se apegar aos pés da cruz e ficar firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Breve isso tudo vai passar, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Eu li o final do livro de Apocalipse e ali está escrito que no final tudo vai terminar bem. Eu me despeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos.